Olá, boa tarde. Vim aqui explicar meu plano de aula sobre a arte barroca para o primeiro ano do ensino médio. Bom, para elaborar esse plano de aula, eu utilizei 3 habilidades da BNCC. A primeira, que foi fruir e apreciar esteticamente diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, assim como delas participar, de modo a aguçar continuamente a sensibilidade, a imaginação e a criatividade. A segunda foi expressar-se e atuar em processos de criação autorais, individuais e coletivos nas diferentes linguagens artísticas, artes visuais, audiovisual, dança, música e teatro, e nas interseções entre elas, recorrendo a referências estéticas e culturais, conhecimentos de natureza diversas, artísticos, históricos e sociais e políticos, e experiências individuais e coletivas. E a terceira foi apropriar-se criticamente do processo de pesquisa e busca de informação por meio de ferramentas e de novos formatos de produção e distribuição do conhecimento na cultura de rede. Bom, os conteúdos trabalhados nesse plano, como o tema foi a arte barroca, foi conhecer a história e as diferentes linguagens da arte barroca em si, através das esculturas, da pintura e da arquitetura. Como estratégias de ensino, foi utilizado contextualização teórica sobre a arte barroca, pesquisa relativa às esculturas, à pintura e à arquitetura barroca. Como prática, foi solicitado o recriar de uma cena de uma pintura barroca, através de uma produção colaborativa. Como que se deu isso? Depois de toda a contextualização, dividi a sala em 2 grupos, onde esses 2 grupos escolheram, cada grupo escolheu uma cena, uma pintura, e através dessa pintura eles vão fazer toda a criação da cena em si. Eles vão se caracterizar, vão escolher a luz, a maquiagem, a encenação e registrar com uma foto. E depois vai ter a socialização desse trabalho, através da foto e uma roda de conversa, para sentir deles como eles perceberam esse trabalho. E a avaliação depois. Então, foi utilizado para a elaboração desse plano 4 aulas de 45 minutos cada. Então, na primeira aula, que são 2 aulas de 45 minutos, foi feita toda essa apresentação do tema e das obras barrocas. E já feita a divisão dos grupos, para que eles pudessem já, em conjunto, se planejarem para a execução da obra. Na segunda aula, eles já vão iniciar o processo de pesquisa, já vão escolher essas 2 obras, eles vão começar a entender o significado da obra, vai ter todo o planejamento do trabalho, quem que vai ser responsável pelo figurino, quem vai ser responsável pela iluminação, pela fotografia, pela encenação em si. E aí vai ser feita o registro com foto, a gente imprime e faz uma exposição, né, desse trabalho. E em uma roda de conversa a gente vai ver o que eles sentiram mesmo. Bom, a prática vai ser exatamente mais ou menos assim. Aqui eu peguei 2 cenas, né? Então eles vão observar a iluminação, a caracterização, a expressão facial, a expressão corporal, porque a gente vê muito isso na obra barroca. É um conteúdo histórico, político, religioso, que trouxe grandiosidade para a nossa cultura, né? Aqui no nosso país a gente pode considerar Minas. Minas tem uma obra, a obra barroca, arquitetônica de Minas é grandiosa, então a gente consegue explorar ali, mesmo que seja arquitetônica, não seja uma pintura, a gente já consegue identificar os traçados da obra barroca. Então esse é o objetivo da prática, né? Que eles possam identificar o quanto a arte barroca ela trouxe para nós grandes trabalhos, grandes obras em si. Então, para a realização da primeira aula, eu vou utilizar o data show e a lousa. Para a segunda aula, já são os cenários,
que eles vão produzir. Então, são cenários, roupas, acessórios, adereços, maquiagem, o celular para registro com fotos. Então, a partir desse momento, já começa a ser feito o processo de avaliação. Por quê? Porque o processo de avaliação, no primeiro momento, cada grupo vai fazer um relatório, uma autoavaliação de como eles perceberam a produção, a recriação de uma cena de uma obra barroca. Feito isso, no caso eu como docente, já no processo de percepção da elaboração do trabalho, eu já vou fazendo a mediação, né? Questionando, indagando, por que desse cenário? Por que dessa iluminação, desse figurino? Então, já faço ali, já identifico quem está realmente envolvido com o trabalho, quem não está, quem compreendeu o trabalho, né? Porque assim, o processo da prática não é simplesmente o recriar. Não, o processo da prática é o que a Anna May, ela diz, né? Para que haja aprendizado, a gente tem que contextualizar, eles têm que apreciar e depois eles têm que pôr a mão na massa, produzir, para agregar aquilo mesmo. Então, assim, esse é o objetivo desse plano, que eles possam agregar o valor da obra da arte barroca na vida deles. E que hoje a gente consegue reproduzir, sim, com todo o conhecimento que a gente tem, com todo o repertório material que nós temos. Então, basicamente, meu plano é esse. E como referencial teórico, eu utilizei o livro História da Arte da Pré-História ao Barroco, né, do próprio Claretiano, e também a História da Arte como recurso eletrônico da Dulce América de Souza e do Valdônio Moro Batista. Muito obrigada, espero ter atingido os objetivos.